poderia te falar do garoto Júlio. Quando eu conheci o Júlio, eu o conheci pelo seu apelido, Macarrão. Questionei por que o Júlio se chama Macarrão, por que todo mundo, ao invés de chamá-lo de Júlio, o chama de Macarrão. Me disseram que ele era um garoto grudento, que cola nas pessoas, e eu descobri que isso era verdade, porque eu ia à igreja de Jardim Redentor, Baixada Fluminense, em Belford Roxo, Rio de Janeiro, e lá eu conheci o Macarrão, e essa igreja era a igreja onde a minha namorada frequentava, hoje minha esposa. E indo até lá eu conheci o Macarrão. E o Macarrão era grudento mesmo. Sentava do meu lado. E aí, Júlio? E aí? Aí ficava coladinho, eu afastava, o Júlio colava mais. Eu levantava para ir no banheiro, Júlio, vou também. Final do culto eu dizia, Júlio, vou embora, vou para a casa da minha namorada dele, eu também quero ir. Eu, qual que é, Júlio? Segue tua vida, irmão. O que acontece com o Júlio? Garoto carente. Conheci um pouquinho da história dele, e isso me trouxe algumas explicações bem interessantes. Quando nasceu, seu irmão ficou obviamente enciumado, porque é muito natural que os pais deem bastante atenção para o filho recém-nascido, que requer cuidados especiais. Só que, de alguma forma, o irmão do Júlio não entendeu isso muito bem, e motivado por uma raiva, por uma inveja, por um ciúme, no momento em que os pais se distraem, o irmão do Júlio pega uma garrafa de álcool, joga sobre ele, estando ele no berço, risca o fósforo e queima o Júlio. O pai o acode, o leva para o hospital, tem a sua vida poupada, todavia queimaduras de 2º e 3º grau ficaram no Júlio. As queimaduras que mais chamavam a atenção eram do braço e do rosto. O rosto do Júlio ficou queimado de tal forma que apanhou parte da sua face, bem como uma parte do pescoço, e você sabe que as cicatrizes causadas por queimadura ficam naquele formato meio que alto relevo, a pele muito esticadona, e a pele do Júlio era muito esticadona, e ele não movimentava a mandíbula o direito do jeito como eu e você movimentamos, consequentemente a dicção dele era prejudicada, ele falava meio embolado. A aparência do Júlio não é muito legal, e o Júlio ainda fala um negócio de meio embolado e esquisito. Para piorar a situação, o tempo passou e o Júlio descobriu uma doença no globo ocular esquerdo, procurando o sistema público de saúde, demorou demais e finalmente, quando foi atendido, o seu caso já havia agravado bastante, e o resultado é que o Júlio, para resumo de conversa, teve que remover o olho esquerdo, e no lugar teve que colocar uma prótese de vidro. Quem é o Júlio? Aparência esquisita, causada por aquele infeliz momento na sua infância, dificuldade para falar e sem o olho esquerdo. Júlio sabe o que é água dentro do barco. Júlio sabe o que é tempestade. Fiquei 16 anos sem ver o Júlio. Saindo de lá, segui minha vida, comecei o ministério. E não é que estando como departamental de jovens em Minas Gerais, fui visitar na região do Triângulo Mineiro as equipes de Calebes, e chego em uma das equipes onde eles estavam instalados em um sobrado, encosto o carro, desço do carro e olho na sacada do sobrado, lá estava o Júlio, que não via já há cerca de 15 ou 16 anos. E estando lá, olhei para ele, eu falei, eu conheço esse garoto. E ele já gritou, pastor! E eu olhei, Macarrão! E o Macarrão desceu correndo. E ele me abraçou e eu o abracei, dei uma apertadinha nele e ele gritou. E eu falei, o que foi? E ele disse, descobri uma doença degenerativa nos ossos da coluna. O médico disse que daqui a um tempo eu não vou andar mais.
E eu aproveitei enquanto posso andar para ser útil na causa de Deus, visitar pessoas e dar estudos bíblicos. O Júlio sabe o que é água dentro do barco. E ao invés de questionar, por que, Senhor, não tem um olho? Por que, Senhor, estou correndo o risco de não andar mais? Por que, Senhor, me queimaram? Por que? Onde é que estava o Senhor? Júlio não entrou nessa vibe. Ele não entrou por essa via. Tinha, humanamente falando, todos os motivos do mundo para se trancar num quarto escuro, entrar num processo depressivo, não querer mais ver ninguém, muito menos desejar escutar o nome de Deus. Deus é amor, conversa fiada. Ao invés de entrar nesta via que muitos tomam, ele quis aproveitar todo instante que possível era para evangelizar pessoas. Saiu do Rio de Janeiro, foi para Minas Gerais, trabalhar numa equipe de Missão Caleb, e como resultado do trabalho do Júlio, com todas as suas limitações, euzinho aqui, batizei 5 almas que ele deu estudo bíblico. Júlio sofre, sabe o que é água dentro do barco, mas isso não o fez paralisar o relacionamento dele com Deus. Eu fiz uma vigília de jovens da Missão Caleb e queria a participação do Júlio, iria utilizá-lo como um testemunho. Liguei para o Rio de Janeiro, a irmã dele atendeu e eu falei, chama o Macarrão. E ela, pastor, não vai dar. Por quê? O Macarrão dormiu no Senhor. E na hora me veio um texto bíblico à mente, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Provavelmente, certamente, eu creio, verei o Júlio só na manhã da ressurreição. E sabe de uma coisa? Todo mundo sofre. Uns em maior grau, outros em menor grau, mas o sofrimento faz parte do nosso cotidiano. Se fôssemos parar nesta noite para ouvir a triste história que você tem a contar de algum episódio na sua vida, nós choraríamos a noite toda se cada um contasse sua mazela.